manganês e seus compostos. O limite de tolerância para as operações com manganês e seus compostos referente à extração, tratamento, moagem, transporte do minério e ainda a outras operações com exposição a poeiras do manganês ou de seus compostos de até 5 miligramas no ar para jornada de até 8 horas por dia. O limite de tolerância para as operações com manganês e seus compostos referente à metalurgia de minerais de manganês, fabricação de compostos de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos é de até 1 miligrama no ar para jornadas de até 8 horas por dia. Sempre que os limites de tolerância forem ultrapassados, as atividades e operações com manganês e seus compostos serão consideradas como insalubres de grau máximo. O pagamento do adicional de insalubridade por parte do empregador não desobriga da adoção de medidas de prevenção e controle que visem minimizar os riscos dos ambientes de trabalho. As avaliações de concentração ambiental e caracterização da insalubridade somente poderão ser realizadas por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, conforme previsto no artigo 195 da CLT. As seguintes recomendações e medidas de prevenção de controle são indicadas para as operações com manganês e seus compostos, independentemente dos limites de tolerância terem sido ultrapassados ou não. Substituição de perfuração a seco por processos úmidos, perfeita ventilação após detonações antes de se reiniciarem os trabalhos, ventilação adequada durante os trabalhos em áreas confinadas, uso de equipamentos de proteção respiratória com filtros mecânicos para áreas contaminadas, uso de equipamentos de proteção respiratórios com linha de ar mandado para trabalhos por pequenos períodos em áreas altamente contaminadas, uso de máscaras autônomas para casos especiais e treinamentos específicos, rotatividade das atividades e turnos de trabalho para os perfuradores e outras atividades penosas, controle da poeira em níveis abaixo dos permitidos. As seguintes precauções de ordem médica e de higiene são de caráter obrigatório para todos os trabalhadores expostos às operações com manganês e seus compostos, independente dos limites de tolerância terem sido ultrapassados ou não. Exames médicos pré-admissionais e periódicos, exames adicionais para as causas de absenteísmo prolongado, doenças, acidentes ou outros casos, não admissão de empregado portador de lesão respiratória orgânica de sistema nervoso central e disfunções sanguíneas para trabalho em exposição ao manganês. Exames periódicos de acordo com os tipos de atividade de cada trabalhador, variando de períodos de 3 a 6 meses para os trabalhos do subsolo e de 6 meses a anualmente para os trabalhadores de superfície. Análises biológicas de sangue, afastamento imediato de pessoas com sintomas de intoxicação ou alterações neurológicas ou psicológicas, banho obrigatório após a jornada de trabalho, troca de roupas de passeio, serviço, passeio, proibição de se tomarem refeições nos locais de trabalho. Sílica livre cristalizada. O limite de tolerância, expresso em milhões de partículas por decímetro cúbico, é dada pela seguinte fórmula: LT igual a 8,5 por porcentagem de quartzo mais 10, igual a milhões de partículas por decímetro cúbico. Esta fórmula é válida para amostras tomadas com impactador, impinger, no nível da zona respiratória e contadas pela técnica de campo claro. A percentagem de quartzo é a quantidade determinada através de amostras em suspensão aérea. O limite de tolerância para poeira respirável expresso em miligrama é dado pela seguinte fórmula: LT igual a 8 por porcentagem de quartzo mais 2 igual a miligramas. Tanto a concentração como a percentagem do quartzo para a aplicação deste limite devem ser determinadas a partir da porção que passa por um seletor com as características do quadro número 1. Sempre será entendido que quartzo significa sílica livre cristalizada. Os limites de tolerância fixados no item 5 são válidos para jornadas de trabalho de até 48 horas por semana, inclusive. Para jornadas de trabalho que excedam a 48 horas semanais, os limites deverão ser deduzidos, sendo estes valores fixados pela autoridade competente. Fica proibido o processo de trabalho de jateamento que utilize areia seca ou úmida como abrasivo.
As máquinas e ferramentas utilizadas nos processos de corte e acabamento de rochas ornamentais devem ser dotadas de sistema de umidificação capaz de minimizar ou eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento. Anexo 13. Agentes químicos. Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Excluam-se desta relação as atividades ou operações com agentes químicos constantes dos anexos 11 e 12. Arsênico. Insalubridade de grau máximo. Extração e manipulação de arsênico e preparação de seus compostos. Fabricação e preparação de tintas à base de arsênico. Fabricação de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas contendo compostos de arsênico. Pintura à pistola com pigmentos de compostos de arsênico em recintos limitados ou fechados. Preparação do secrete. Produção de trióxido de arsênico. Insalubridade grau médio. Bronzeamento em negro e verde com compostos de arsênico. Conservação e peles e plumas. Depilação de peles à base de compostos de arsênico. Descoloração de vidros e cristais à base de compostos de arsênico. Emprego de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas à base de compostos de arsênico. Fabricação de cartas de jogar, papéis pintados e flores artificiais à base de compostos de arsênico. Metalurgia de minérios arsenicais, ouro, prata, chumbo, zinco, níquel, antimônio, cobalto e ferro. Operações de galvanotécnica à base de compostos de arsênico. Pintura manual, pincel, rolo e escova com pigmentos de compostos de arsênico em recintos limitados ou fechados, exceto com pincel capilar. Insalubridade de grau mínimo. Empalhamento de animais à base de composto de arsênico. Fabricação de tafetá, saire. Pintura à pistola ou manual com pigmentos de compostos de arsênico ao ar livre. Carvão, insalubridade de grau máximo. Trabalho permanente no subsolo em operações de corte, furação e desmonte de carregamento no local de desmonte, em atividades de manobra, nos pontos de transferência de carga e de viradores. Atividades de grau médio, demais atividades permanentes do subsolo compreendendo serviços tais como operações de locomotiva, condutores, engatadores, bombeiros, madeireiros, trilheiros e eletricistas. Insalubridade de grau mínimo, atividades permanentes de superfície nas operações a seco, com britadores, peneiras, classificadoras, carga e descarga de silos, transportadores de correia e de teleférios. Chumbo, insalubridade de grau máximo, fabricação de compostos de chumbo, carbonato, arseniato, cromato mínimo, litargírio e outros. Fabricação de esmaltes, vernizes, cores, pigmentos, tintas, ungüentos, óleos, pastas, líquidos e pós à base de compostos de chumbo. Fabricação e restauração de acumuladores, pilhas e baterias elétricas contendo compostos de chumbo. Fabricação e emprego de chumbo tetraetila e chumbo tetrametila. Fundição e laminação de chumbo de zinco velho, cobre e latão. Limpeza, raspagem e reparação de tanques de mistura, armazenamento e demais trabalhos com gasolina contendo chumbo tetraetila. Pintura à pistola com pigmentos de compostos de chumbo em recintos limitados ou fechados. Vulcanização de borracha pelo litargírio ou outros compostos de chumbo. Insalubridade de grau médio. Aplicação e emprego de esmaltes, vernizes, cores, pigmentos, tintas, ungüentos, óleos, pastas, líquidos e pós à base de compostos de chumbo. Fabricação de porcelana com esmaltes de compostos de chumbo. Pintura e decoração manual, pincel, rolo e escova, com pigmentos de compostos de chumbo, exceto pincel capilar, em recintos limitados ou fechados. Tinturaria e estamparia com pigmentos à base de compostos de chumbo. Insalubridade de grau mínimo. Pintura à pistola ou manual com pigmentos de compostos de chumbo ao ar livre. Cromo. Insalubridade de grau máximo. Fabricação de cromatos e bicromatos. Pintura à pistola com pigmentos de compostos de cromo em recintos limitados ou fechados. Insalubridade de grau médio. Cromagem eletrolítica dos metais. Fabricação de palitos fosfóricos à base de compostos de cromo, preparação da pasta e trabalho nos secadores. Manipulação de cromatos e bicromatos. Pintura manual com pigmentos de compostos de cromo em recintos limitados ou fechados, exceto pincel capilar.
Preparação por processos fotomecânicos de clichês para impressão à base de compostos de cromo. Tanagem a cromo. Fósforo. Insalubridade de grau máximo. Extração e preparação de fósforo branco e seus compostos. Fabricação de defensivos fosforados e organofosforados. Fabricação de projéteis incendiários, explosivos e gases asfixiantes à base de fósforo branco. Insalubridade de grau médio. Emprego de defensivos organofosforados. Fabricação de bronze fosforado. Fabricação de mechas fosforadas para lâmpadas de mineiros. Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. Insalubridade de grau máximo. Destilação do alcatrão da hulha. Destilação do petróleo. Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cressóis, naftóis, nitroderivados, aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de hidrocarbonetos sílicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos. Insalubridade de grau médio. Emprego de defensivos organoclorados, DDT, DDD, metocicloro, BHC e seus compostos e isômeros. Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos, homólogos da anilina. Emprego de cressol, naftaleno e derivados tóxicos. Emprego de associanatos na formação de poliuretanas, lacas de desmontagem, lacas de dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos à base de polissocianetos e poliuretanas. Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de produtos para impermeabilização de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos. Fabricação de linóleos, celuloides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos de ebonite, gutapérsia, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicados sob pressão, nebulização. Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos. Mercúrio, insalubridade de grau máximo. Fabricação e manipulação de compostos orgânicos de mercúrio. Silicatos, insalubridade de grau máximo. Operações que desprendam poeira de silicatos em trabalhos permanentes no subsolo, em minas e túneis. Operações de corte, furação, desmonte, carregamentos e outras atividades exercidas no local do desmonte e britagem do subsolo. Operações de extração, trituração e moagem de talco. Fabricação de material refratário, como refratários para formas, chaminés e cadinhos. Recuperação de resíduos. Substâncias cancerígenas. Para as substâncias ou processos a seguir relacionados, não deve ser permitida nenhuma exposição ou contato por qualquer via. 4. Aminodifenil, produção de benzidina, betanafitilamina. 4. Nitrodifenil. Entende-se por nenhuma exposição ou contato hermetizar o processo ou operação através dos melhores métodos praticáveis de engenharia, sendo que o trabalhador deve ser protegido adequadamente de modo a não permitir nenhum contato com o carcinogênico. Sempre que os processos ou operações não forem hermetizados, será considerada como situação de risco grave e iminente para o trabalhador. Para o benzeno, deve ser observado o disposto no anexo 13A. Operações diversas. Insalubridade de grau máximo. Operações com cádmio e seus compostos, extração, tratamento, preparação de ligas, fabricação e emprego de seus compostos, solda com cádmio, utilização em fotografia com luz ultravioleta em fabricação de vidros, como antioxidante em revestimentos metálicos e outros produtos. Operações com as seguintes substâncias: éter bis, benzopireno, berílio, cloreto de dimetil, carmabila, diclorobenzidina, dióxido de vinil, epicloridina, hexametilfosforamida, metilbis, metileno de alanina, nitrosaminas, propanosultone, beta-propilactona, talho, produção de trióxido de amônio, ustulação de sulfeto de níquel. Insalubridade de grau médio, aplicação à pistola de tintas de alumínio, fabricação de pós de alumínio, trituração e moagem,
fabricação de emetina e pulverização de IPECA, fabricação e manipulação de ácido oxálico, nítrico, sulfúrico, bromídrico, fosfórico, picrílico, metralização a pistola, operações com timbó, operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira, operações de galvanoplastia, douração, prateação, niquelagem, cromagem, zincagem, cobreagem, anosidação de alumínio, telegrafia e radiografia, manipulação em aparelhos do tipo Morse e recepção de sinais em fones, trabalhos com escórias de tomás, remoção, trituração, moagem e acondicionamento, trabalho de retirada, raspagem a seco e queima de pinturas, trabalhos na extração de sal, salinas, fabricação e manuseio de alcalis calcásticos. Trabalho em convés de navios revogado pela Portaria SSMT número 12 de 6 de junho de 1983. Insalubridade de grau mínimo. Fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposição à poeira. Trabalhos de carregamento, descarregamento ou remoção de enxofre ou sulfitos em geral, em sacos ou a granel. Anexo número 13A. Benzeno. O presente anexo tem como objetivo regulamentar ações, atribuições e procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, visando a proteção da saúde do trabalhador, visto tratar-se de um produto comprovadamente cancerígeno. O presente anexo se aplica a todas as empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo 1% ou mais de volume e aquelas por elas contratadas no que couber. O presente anexo não se aplica às atividades de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis derivados de petróleo. Fica proibida a utilização do benzeno a partir de 1º de janeiro de 1997 para qualquer emprego, exceto nas indústrias e laboratórios que a. o produzem, b. o utilizem em processos de síntese química, c. o empreguem em combustíveis derivados de petróleo e d. o empreguem em trabalhos de análise ou investigação realizados em laboratório quando não for possível sua substituição. As empresas que utilizam benzeno em atividades que não as identificadas nas alíneas do item 3 e que apresentem inviabilidade técnica ou econômica de sua substituição, deverão comprová-la quando da elaboração do Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno, PPE-OB. As empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo 1% ou mais de volume devem cadastrar seus estabelecimentos no DSST. Para o cadastramento previsto no item 4, a empresa deverá apresentar ao DSST as seguintes informações: a. Identificação da empresa, nome e endereço, CGC, ramo de atividade e classificação nacional da atividade econômica, CNAE. b. Número de trabalhadores por estabelecimento. c. Nome das empresas fornecedoras de benzeno, quando for o caso. d. Utilização a que se destina o benzeno. e. Quantidade média de processamento mensal. f. Documento base do PPE-OB. Somente serão cadastradas as instalações concluídas e aptas a operar. Para o cadastramento de empresas e instituições que utilizam benzeno apenas em seus laboratórios, processos de análise ou pesquisa, quando não for possível a sua substituição, a solicitação deve ser acompanhada de declaração assinada pelos responsáveis legal e técnico da empresa, ou instituição com justificativa sobre a inviabilidade da substituição. O PPOB do Laboratório de Empresas ou instituições enquadradas no subitem 4.1.2 deve ser mantido à disposição da fiscalização no local de trabalho, não sendo necessário seu encaminhamento para o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, DSST. A comprovação de cadastramento deverá ser apresentada quando da aquisição do benzeno junto ao fornecedor. As fornecedoras de benzeno só poderão comercializar o produto para empresas cadastradas. As empresas constantes deverão manter por 10 anos uma relação atualizada das empresas por elas contratadas que atuem nas áreas incluídas na caracterização prevista no PPE-OB, contendo identificação da contratada, período de contratação, atividade desenvolvida e número de trabalhadores. O cadastramento da empresa ou instituição poderá ser suspenso em caso de infração à legislação do benzeno de acordo com os procedimentos previstos em portaria específica. As alterações de instalações que impliquem modificação na utilização a que se destina o benzeno e a quantidade média de processamento mensal devem ser informadas ao DSST para fins de atualização dos dados de cadastramento da empresa. As empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno em suas misturas líquidas contendo 1% ou mais do volume
devem apresentar ao DSST o documento base do PPE-EOB, juntamente com as informações previstas no subitem 4.1. O PPE-EOB, elaborado pela empresa, deve representar o mais elevado grau de compromisso de sua diretoria com os princípios e diretrizes da prevenção da exposição dos trabalhadores ao benzeno, devendo a. Ser formalizado através de ato administrativo oficial do ocupante do cargo gerencial mais elevado. B. Ter indicação de um responsável pelo programa, que responderá pelo mesmo, junto aos órgãos públicos, às representações dos trabalhadores específicas para o benzeno e ao sindicato profissional da categoria. No PPEOB, deverão estar relacionados os empregados responsáveis pela sua execução com suas respectivas atribuições e competências. O PPEOB, além do estabelecido na NR1, deve conter caracterização das instalações contendo benzeno ou misturas que o contenham em concentração maior do que 1% em volume, avaliação das concentrações de benzeno para verificação da exposição ocupacional e vigilância do ambiente de trabalho, segundo o anexo 9, avaliação das concentrações de benzeno em ambientes de trabalho, da Instrução Normativa número 2, de 8 de novembro de 2021. Ações de vigilância à saúde dos trabalhadores próprios e de terceiros, segundo o anexo 10. Vigilância da saúde dos trabalhadores na prevenção da exposição ocupacional ao benzeno da Instrução Normativa IN número 2 de 2021. A descrição do cumprimento das determinações deste anexo e acordos coletivos referentes ao benzeno. Procedimentos para o arquivamento dos resultados de avaliações ambientais previstas no anexo 9. Avaliação das concentrações de benzeno em ambientes de trabalho da Instrução Normativa IN número 2 de 2021 por 40 anos. Adequação da proteção respiratória ao disposto no Programa de Proteção Respiratória, em conformidade com o capítulo 2 da Portaria MTP número 672 de 8 de novembro de 2021. Definição dos procedimentos operacionais de manutenção, atividades de apoio e medidas de organização do trabalho necessárias para a prevenção da exposição ocupacional ao benzeno. Nos procedimentos de manutenção, deverão ser descritos os de caráter emergencial, rotineiros e preditivos, objetivando minimizar possíveis vazamentos ou emissões fugitivas. Levantamento de todas as situações em que possam ocorrer concentrações elevadas de benzeno, com dados qualitativos e quantitativos que contribuam para a avaliação ocupacional dos trabalhadores. Procedimentos para a proteção coletiva e individual dos trabalhadores, do risco de exposição ao benzeno nas situações críticas verificadas no item anterior, através de medidas tais como organização do trabalho, sinalização apropriada, isolamento de área, treinamento específico, ventilação apropriada, proteção respiratória adequada e proteção para evitar contato com a pele. Descrição dos procedimentos usuais nas operações de drenagem, lavagem, purga de equipamentos, operação manual de válvulas, transferências, limpezas, controle de vazamentos, partidas e paradas de unidades que requeiram procedimentos rigorosos de controle de emanação de vapores e prevenção de contato direto do trabalhador com o benzeno. Descrição dos procedimentos e recursos necessários para o controle da situação de emergência até o retorno à normalidade. Cronograma detalhado das mudanças que deverão ser realizadas na empresa para a prevenção da exposição ocupacional ao benzeno e a adequação ao valor de referência tecnológico. Exigências contratuais pertinentes que visem adequar as atividades de empresas contratadas à observância do programa de contratante e procedimentos específicos de proteção para o trabalho do menor de 18 anos, mulheres grávidas ou em período de amamentação. Valor de referência tecnológico VRT se refere à concentração de benzeno no ar considerada exequível do ponto de vista técnico, definido em processo de negociação tripartite. O VRT deve ser considerado como referência para os programas de melhoria contínua das condições dos ambientes de trabalho. O cumprimento do VRT é obrigatório e não exclui riscos à saúde. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite seguro de exposição. Todos os esforços devem ser dispendidos continuamente no sentido de buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposição do trabalhador ao benzeno. Para fins de aplicação no contido neste anexo, é definida uma categoria de VRT, a VRT-MPT,
que corresponde à concentração média do benzeno no ar, ponderada pelo tempo, para uma jornada de trabalho de 8 horas, obtida na zona de respiração dos trabalhadores, individualmente ou de grupos homogêneos de exposição, GHE, conforme definido no anexo 9, avaliação das concentrações de benzeno em ambientes de trabalho, da Instrução Normativa IN número 2 de 2021. Os valores limites de concentração LC a serem utilizados no anexo 9, avaliação das concentrações de benzeno em ambientes de trabalho, da Instrução Normativa IN número 2 de 2021, para o cálculo do índice de julgamento L, são os VRT-MPT estabelecidos a seguir. Valores estabelecidos para o VRT-MPT são 1 ppm para empresas abrangidas por este anexo, com exceção das empresas siderúrgicas, as produtoras de álcool de anidro e aquelas que deverão substituir o benzeno a partir de 1º de 1 de 97. 2,5 ppm para empresas siderúrgicas. O fator de conversão da concentração de benzeno de ppm para mg é 1 ppm igual a 3,19 mg, nas concentrações de 25 graus Celsius, 101 kPa ou 1 atm. Os prazos de adequação das empresas aos referidos VRT-MPT serão acordados entre as representações de trabalhadores, empregadores e de governo. As situações consideradas de maior risco ou atípicas devem ser obrigatoriamente avaliadas segundo critérios de julgamento profissional que devem estar especificados no relatório da avaliação. As avaliações ambientais deverão seguir o disposto no anexo 9, avaliação das concentrações de benzeno em ambientes de trabalho da Instrução Normativa IN número 2 de 2021. Entende-se como vigilância da saúde o conjunto de ações e procedimentos que visam a detecção o mais precocemente possível de efeitos nocivos induzidos pelo benzeno à saúde dos trabalhadores. Estas ações e procedimentos deverão seguir o disposto no anexo 9, vigilância da saúde dos trabalhadores na prevenção da exposição ocupacional ao benzeno da Instrução Normativa IN número 2 de 2021. As empresas abrangidas pelo presente anexo e aquelas por elas contratadas quando couber, deverão garantir a constituição de representação específica dos trabalhadores para o benzeno, objetivando a acompanhar a elaboração, implantação e desenvolvimento do Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno. A organização, constituição, atribuições e treinamentos desta representação serão acordadas entre as representações dos trabalhadores e empregadores. Os trabalhadores das empresas abrangidas pelo presente anexo e aquelas por elas contratadas com risco de exposição ao benzeno deverão participar de treinamentos sobre os cuidados e as medidas de prevenção. As áreas, recipientes, equipamentos e pontos com risco de exposição ao benzeno deverão ser sinalizadas com os dizeres perigo, presença de benzeno, risco à saúde, e o acesso a essas áreas deverá ser restrito a pessoas autorizadas. A informação sobre os riscos do benzeno à saúde deve ser permanente, colocando-se à disposição dos trabalhadores uma ficha de informações de segurança sobre benzeno, sempre atualizada. Será de responsabilidade dos fornecedores de benzeno, assim como dos fabricantes e fornecedores de produto contendo benzeno, a rotulagem adequada, destacando a ação cancerígena do produto de maneira facilmente compreensível pelos trabalhadores e usuários, incluindo obrigatoriamente instrução de uso, riscos à saúde e doenças relacionadas, medidas de controle adequadas em cores contrastantes de forma legível e visível. Quando da ocorrência de situações de emergência, situação anormal, que pode resultar em uma imprevista liberação de benzeno que possa exceder o VRT-MPT, devem ser adotados os seguintes procedimentos. A. Após a ocorrência de emergência, deve-se assegurar que a área envolvida tenha retornado à condição anterior através de monitorações sistemáticas. O tipo de monitoração deverá ser avaliado dependendo da situação envolvida. B. Caso haja dúvidas das condições das áreas, deve-se realizar uma bateria padronizada de avaliação ambiental nos locais e dos grupos homogêneos de exposição envolvidos nestas áreas. C. O registro da emergência deve ser feito segundo o roteiro que se segue. Descrição da emergência, descrever as condições em que a emergência ocorreu, indicando atividade, local, data e hora da emergência. Causas da emergência, planejamento feito para o retorno à situação normal. Medidas para evitar reincidências.
providências tomadas a respeito dos trabalhadores expostos. Os dispositivos estabelecidos nos itens anteriores, decorrido o prazo para sua aplicação, são de autuação imediata, dispensando prévia notificação, enquadrando-se na categoria L4 prevista na NR 28. Operações diversas, insalubridade, de grau máximo. Operações com cádmio e seus compostos. Extração, tratamento, preparação de ligas, fabricação e emprego de seus compostos. Solda com cádmio, utilização em fotografia com luz ultravioleta, em fabricação de vidros como antioxidante em revestimentos metálicos e outros produtos. Insalubridade de grau médio. Aplicação à pistola de tintas de alumínio. Fabricação de pós de alumínio, trituração e moagem. Fabricação de emetina e pulverização de IPECA. Fabricação e manipulação de ácido oxálico, nítrico, sulfúrico, bromídrico, fosfórico e pícrico. Metalização à pistola. Operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira. Operações com timbó. Operações de galvanoplastia. Douração, prateação, niquelagem, cromagem, zincagem, cobreagem, anosidação de alumínio. Telegrafia e radiografia, manipulação em aparelhos do tipo Morse e recepção de sinais em fones. Trabalhos com escórias de tomas, remoção, trituração, moagem e acondicionamento. Trabalhos de retirada, raspagem a seco e queima de pinturas. Trabalhos na extração de sal, salinas. Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. Insalubridade de grau mínimo. Fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposição à poeira. Trabalhos de carregamento, descarregamento ou remoção de enxofre ou sulfitos em geral em sacos ou granel. Anexo 14. Agentes biológicos. Relação das atividades que envolvem agentes biológicos cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau máximo. Trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados. Carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas. Carbunculose, brucelose, tuberculose. Esgotos, galerias e tanques e lixo urbano, coleta e industrialização. Insalubridade de grau médio. Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes não previamente esterilizados. Hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais. Aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais. Contato em laboratórios com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos. Laboratório de análise clínica e histopatologia. Aplica-se tão só ao pessoal técnico. Gabinetes de autópsia de anatomia e histoanatomopatologia. Aplica-se somente ao pessoal técnico. Cemitérios, exumação de corpos, estábulos e cavalariças e resíduos de animais deteriorados. Graus de insalubridade. Anexo 1. Níveis de ruído contínuo ou intermitente superiores aos limites de tolerância fixados no quadro constante do anexo 1 e no item 6 do mesmo anexo. Percentual 20%. Anexo 2. Níveis de ruído de impacto superiores aos limites de tolerância fixados nos itens 2 e 3 do anexo 2. 20%. Anexo 3. Exposição ao calor, com valores de IBUTG superiores aos limites de tolerância fixados nos quadros 1 e 2. 20%. Anexo 4, revogado pela Portaria MTE número 3751, de 23 de novembro de 1990. Anexo 5. Níveis de radiação ionizantes com radioatividade superior aos limites de tolerância fixados neste anexo, 40%. Anexo 6, ar comprimido, 40%. Anexo 7, radiações não ionizantes consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho, 20%. Anexo 8, vibrações consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho,
20%. Anexo 9. Frio considerado insalubre em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho, 20%. Anexo 10. Umidade considerada insalubre em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho, 20%. Anexo 11. Agentes químicos cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância, fixados no quadro 1, 10, 20 e 40%. Anexo 12. Poeiras minerais cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância fixados neste anexo, 40%. Anexo 13. Atividades ou operações envolvendo agentes químicos considerados insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho, 10, 20 e 40%. Anexo 14. Agentes biológicos, 20 e 40%.